vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotos, e na edição do Imagens em Foco de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre algo que está me intrigando muito, pois eu confesso que tem momentos em que eu acho que eu estou vivendo em um outro país e há pessoas aqui no Brasil que estão vivendo num universo paralelo. Pois é, por que eu tô falando isso? Bom, já não é novidade para ninguém que 2020 foi um ano que assustou uma grande parcela aí da população mundial com a chegada da pandemia da Covid-19. E com isso, muitos começaram a falar, vem 2021, que 2020 acabe logo. Vamos lá, chega de 2020, mas o que aconteceu? O ano virou, né? E 2021 tem se revelado aí, principalmente para o Brasil, como um cenário mais drástico ainda, né? Afinal, se no ano passado nós chegamos a ter aí uma média de 1.000 mortes diárias no Brasil ocasionadas pela Covid-19, neste ano nós estamos com uma média de 3.000 mortes. Mas o que está acontecendo? Parece que as pessoas estão ficando cada vez mais despreocupadas, desligadas de todo esse cenário, fazendo festas clandestinas. E é por isso que eu queria entender melhor o que está acontecendo, se eu realmente estou em um outro universo, se tudo que eu tô vendo é um outro mundo, né? Porque tá complicado de entender isso daí. Principalmente quando a gente observa, né? Se nós fizermos uma análise histórica, nós vamos perceber que nunca tivemos providos de tantos recursos midiáticos e com informações alcançando tanta gente em um tempo tão curto. O Brasil já enfrentou outras pandemias, e um exemplo é a gripe espanhola, mas naquela época, 1917, não se tinha ainda, o Brasil não tinha vivenciado ainda nem a primeira transmissão de rádio. Então as informações demoravam muito mais para chegar. Tivemos também um surto de meningite no período da ditadura militar, e vamos falar sobre isso também. Já tínhamos rádio, já tínhamos TV, mas o que aconteceu? O governo proibiu a mídia de circular informações a respeito da doença que se alastrava pelo país, porque o sistema de saúde estava enfrentando um colapso. Claro que nós estamos enfrentando aí proibições à parte, enfim, mas a mídia está informando o que está acontecendo, só que há negacionismo, enfim, quanto mais as mortes aumentam, quanto mais a pandemia se agrava, mais vemos uma parcela da população despreocupada, fazendo festas. Podem morrer 5.000, 6.000. O que é que está acontecendo? Professor Jack, eu realmente estou no outro universo, porque eu não estou entendendo mais nada. Diga aí pra gente. Bom, Mari, nós estamos efetivamente num universo paralelo. Nós vivemos um mundo completamente surreal. É interessante que nós vamos fazer um ano de canal. E a nosso primeiro vídeo foi exatamente sobre a questão da pandemia, na realidade, né? Nós falamos sobre isso, sobre a questão das fake news, e um ano praticamente depois nós estamos vendo que a coisa simplesmente piorou e piorou muito. É óbvio que nós já estamos falando aqui desde o início, faz parte das nossas pesquisas afirmar isso. Quanto mais notícia ruim, quanto mais imagens são veiculadas e elas são bombardeadas na nossa cabeça, menos nós nos deixamos tocar por elas. Então é o que está ocorrendo. Nós estamos, como você falou, uma média de mais de 3.000 pessoas, média de mais de 3.300 pessoas por volta de 3.300 pessoas de mortes diárias. Nós já tivemos picos de quase 4.200, 4.300 e vamos chegar, infelizmente, em breve a 5.000 mortes por dia. Mas grande parte da população parece que não está ocorrendo nada. Isso, infelizmente, é devido ao total descaso deste incompetente presidente da República que nós temos hoje. Incompetente.
Porque eu escuto pessoas falar, não, o problema é do governo estadual, o problema é do governo municipal. Pessoal, questão de saúde pública é federal. Ele deveria ter tomado atenção neste caso já em 2019, quando eclodiu isso do outro lado do mundo. Nós deveríamos ter entrado em 2020 nos preparando para isso. Simplesmente o que ele fez, ignora, ignora, ignora. E nós estamos nessa situação. Então fica uma briguinha política, uma briga disso ou daquilo, e as pessoas ainda continuam saindo à rua sem máscara, não estão preocupadas. Sem contar que muitos já se vacinaram e acham que estão o quê? Imunes. Pessoal, você se vacinou? Você não está imune a nada. Você pode sim pegar o Covid. Pior, se você ainda tem uma vantagem de estar com certos anticorpos. Só que você pode passar para o seu filho, para sua mãe, para os seus amigos, para os seus parentes. Bom, já vamos falar isso. Eu espero que vocês continuem aí. Deem um like neste vídeo. Eu sei que vocês vão gostar. Inscrevam-se no canal. Bom, vamos lá. Vamos para a vinheta. Bom, para começar eu vou falar sobre a pandemia da gripe espanhola que assolou o mundo entre os anos de 1918 e 1920. Estima-se, segundo a Organização Mundial da Saúde, que tenham morrido 50 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, de acordo com dados do IBGE, 35 mil brasileiros morreram em razão da gripe espanhola. Mas a questão é que provavelmente morreram muito mais pessoas aqui no país. Afinal, não se tinha os recursos que temos hoje para mensurar esses dados, sem contar que ainda não existiam meios comunicacionais que se direcionavam a grande parcela da população simultaneamente. A primeira transmissão de rádio, por exemplo, só aconteceria no Brasil depois, no dia 7 de setembro de 1922. E aí, professor Jack, eu quero saber mais de você sobre esse período. Afinal, se morreram 50 milhões de pessoas no mundo em razão da gripe espanhola, é impossível que no Brasil tenha morrido apenas 35 mil. Tudo bem, na época o país tinha 30 milhões de habitantes, hoje nós temos muito mais que 200 milhões, mas como eu falei, o acesso à informação se dava de uma forma, se formos comparar com os dias de hoje, mais limitada. Diz aí, professor Jack. Sim, quando nós paramos para pensar, quando se fala em 35 mil mortes no Brasil, nós temos de entender o seguinte: o Brasil é um país continental. Se até 1920, olha, 1920, nós tínhamos sim, na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo, na cidade de Recife, na cidade, por exemplo, de Salvador, nós tínhamos o jornal impresso, mas quem lia? A menor parcela da população. Então havia uma parcela muito pequena da população que tinha acesso a determinadas informações. A grande maioria das pessoas não tinha acesso a nada. Não esqueçam, muitas pessoas, olha, milhares de pessoas morreram de gripe espanhola, ou devido às complicações da gripe espanhola, só que não eram notificadas. Quantas pessoas havia no interior que sofreram disso sem saber do que estavam morrendo? As pessoas perdidas, desesperadas, sem saber o que estava acontecendo. Não esqueçam, foi exatamente neste período que começa de modo efetivo o êxodo rural no Brasil. Então é este período, começo do século XX até os anos 20, anos 30, que começa a saída das pessoas do interior para as grandes capitais. Então nós temos de lembrar que neste momento as cidades não eram tão grandes como nós temos hoje e a maioria da população brasileira vivia no campo. Olhem, lembrem pessoal, muitas pessoas, vocês devem saber disso, principalmente de seus avós, muitas pessoas não eram sequer registradas. Muitas pessoas não tinham aquilo que nós chamamos hoje de RG.
Então era muito difícil nós controlarmos isso, mesmo o Estado controlar isso. Então o rádio chega ao Brasil muito tarde. Então, lá para meados da década de 20 que vai chegar o rádio. A partir daí, sim, que começa efetivamente uma proliferação da comunicação no Brasil antes nunca vista. Só que não se pode esquecer, assim como nós vimos há pouco tempo em relação à televisão, ao vídeo, ao celular, num primeiro momento, o acesso ao rádio, de modo especial, era um acesso também muito limitado às camadas mais abastadas. Então, o povo, ele para ouvir rádio, o que eles faziam? Eles iam para bares, ele ia para as vendas do fulano, do cicrano, ou se não, havia as rádios comunitárias. Olha, rádios comunitárias, coisa que parece coisa do outro mundo, mas não era. Então as pessoas tinham rádio comunitário, ou seja, alguém tinha rádio, acesso ao rádio, e essa pessoa transmitia essas informações via o quê? Alto-falantes nas praças. Isso parece coisa de filme, mas não era coisa de filme. A televisão, até muito pouco tempo atrás, também era assim nas cidades pequenas, nas cidades do interior do Brasil, né? Professor Jack, agora eu gostaria que você falasse sobre o surto de meningite que assolou o Brasil no ano de 1974. Como eu falei para vocês no começo deste vídeo, pessoal, nós já tínhamos rádio, TV, no entanto, vivíamos o período da ditadura militar. E o Brasil, o sistema de saúde brasileiro, estava em colapso por conta desse surto. Então, o que o governo fez? Proibiu os veículos de comunicação de divulgarem qualquer informação relacionada ao surto, algo que só poderia acontecer no ano seguinte, em 1975, devido à campanha de vacinação. E aí, professor, como que você tem a nos dizer como é que isso afetou o acesso da população à informação? Bom, a questão da meningite é um caso extremamente grave, muito grave, que ocorreu no Brasil. Vamos pensar uma coisa, a crise da meningite começa no Brasil efetivamente em 71, numa cidade pequena do interior do Rio de Janeiro, Cantagalo. Então ali, muitas crianças começaram a morrer e as pessoas não sabiam de absolutamente nada. Acreditava-se que, buscava-se acreditar nisso, alguns médicos, ou muitos médicos, acreditavam tratar sim da questão da meningite. Só que o que acontece? Não havia uma certeza. Tudo bem? Só que o que acontece? Pouco a pouco, aquilo que era restrito numa cidade, Cantagalo, por exemplo, um estado como era o Rio de Janeiro, começou a se proliferar no Brasil de uma forma assustadora. Só para vocês terem uma ideia, em 1974, aqui em São Paulo, de modo especial em Santo Amaro, começa a haver um grande surto de meningite e que começa a se espalhar de uma forma aterrorizante por toda São Paulo, de modo especial nas periferias. Só para vocês terem uma ideia, em 74, 2.500 pessoas morriam em São Paulo. Por volta de 12 a 14% das pessoas, de modo especial das crianças que eram acometidas de meningite, morriam, iam a óbito. E o pior de tudo, o governo militar, ou seja, a ditadura militar, encobria isso. Por quê? Para não mostrar a sua inépcia em relação à saúde. Isso que esse governo de hoje está fazendo, ou tentou fazer em relação à Covid, os militares fizeram em relação à meningite. Só que é óbvio, enquanto os pobres morrem, tudo bem. Pobre não importa morrer. A mentalidade triste e genocida dessas pessoas. Quando a meningite começa a atingir os bairros ricos de São Paulo, aí é que a coisa começou a ficar feia, porque não conseguiam mais esconder o fato. Pessoal, 2.500 pessoas morrendo na cidade de São Paulo em 1974, vítima da meningite. E o governo militar proibia os meios de comunicação de
sequer comunicar isso. As pessoas perdiam os filhos sem saber o que estava ocorrendo. Eu me lembro, em 1973, eu deveria ter 5 anos. Eu frequentava um jardim da infância. Os pais apavorados. Eu me lembro que minha mãe, ela colocava na gente, vocês devem lembrar, as pessoas têm a minha idade, eu acredito. Minha mãe colocava um colarzinho com cânfora para a gente cheirar aquilo. Olha o desespero das pessoas em acreditar em alguma coisa. Se isso deu certo ou não sei, graças a Deus eu estou aqui e não me aconteceu nada. Eu não posso dizer o mesmo de muitas crianças que conviviam comigo que morreram de meningite. Então, nós temos de pensar o seguinte: se no começo do século XX não havia a forma comunicacional como nós temos hoje, não havia a propagação de informações, em 70 havia. Nós tínhamos rádio, nós tínhamos televisão. Só que não adianta nós termos rádio, televisão e jornais se a censura proibia efetivamente de ser comunicada à população. Isso é genocídio. Então, é muito triste quando nós paramos para pensar que há muitas pessoas que clamam a volta da ditadura sem saber efetivamente o que acontecia. Isso é muito triste. Eu próprio penso o seguinte: quando eu era criança, eu amava cantar o hino nacional, como eu amo até hoje. Só que, infelizmente, aquele patriotismo era todo furado. Era todo um patriotismo forçado. Você obrigava a cantar, se obrigava. Só que eles não estavam preocupados com a população, pelo menos sob o ponto de vista da saúde. Então é muito importante nós pensarmos nisso. É muito importante nós vermos o quanto faz falta nós pensarmos na comunicação efetiva, a transmissão efetiva. Se nós tivéssemos sido preparados desde o início, desde 2019, 2020, para essa pandemia, nós não teríamos esse número assustador. Se eles queriam o Brasil acima de tudo, hoje nós temos o Brasil acima de tudo. O Brasil é o país que mais mata devido ao Covid. Passamos os Estados Unidos, não eram isso que muitos queriam? Que nós chegássemos aos Estados Unidos? Nós passamos os Estados Unidos. O Biden mal entrou, já vacinou milhões. O número de mortes nos Estados Unidos decresceu absurdamente. Melhor para eles. O Reino Unido também. E nós mal começamos a vacinação. Que Deus nos ajude, é isso que eu tenho que pedir. E que a gente possa sair dessa. E se você votou neste cara, tudo bem, eu acho que a gente pode fazer isso. Nós temos direito de errar. Agora, por favor, não diga que ele está certo e que nós é que estamos errados. Porque nós não estamos preocupados com a questão deste ou daquele partido, deste ou daquele candidato, deste ou daquele movimento. Eu e nós do canal, e nós do grupo de pesquisa, do nosso Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotos, nós estamos preparados, preocupados principalmente com isso, com o emprego de uma forma perversa da imagem. E é isso que nós temos de pensar. O quanto a imagem pode nos levar à vida, como pode nos levar à morte. Bom, professor, e agora a pergunta que não quer calar, que eu já fiz no começo deste vídeo, mas volto a fazê-la aqui. Falamos destes 2 períodos em que o acesso à informação era completamente diferente, o processo comunicacional passou por muitos avanços, é incontestável as contribuições que a popularização da internet nos trouxe, especialmente com as redes sociais. Hoje a gente sabe das informações quase em tempo real ao acontecimento, mas o que está acontecendo? Se hoje possuímos tantos meios informacionais, o que está acontecendo com as pessoas? Bom, já falamos aqui, né? Creio que também esteja um pouco relacionado às chamadas bolhas digitais. Afinal, nunca se teve tanta informação, mas ao mesmo tempo nunca se fez tão mau uso dela, porque as pessoas, elas mergulham apenas no universo
relacionado às suas crenças, ignorando todo um aparato informacional externo ao seu mundo. É isso, professor. Essa poderia ser uma das respostas para explicar por que hoje nós temos tanta informação e parece que uma grande parcela da população simplesmente ignora tudo que está acontecendo. Afinal, não podemos reclamar que não temos meios para pesquisar. E quando eu falo isso, não é acessar apenas uma mídia e acreditar 100% no que é falado ali. Não, é recorrer a várias fontes, recorrer a outras informações. Parece que as pessoas não estão fazendo isso. Como eu falei no começo deste vídeo, podem morrer 4.000, 5.000, 6.000 pessoas por dia em decorrência da Covid, que muitos vão continuar levando a vida normalmente como se não tivesse pandemia alguma. E aí, professor, o que você tem a nos dizer? Infelizmente, Maria, é isso. É aquilo que nós já tratamos aqui várias vezes. Existem essas bolhas. Eu enxergo na internet aquilo que eu quero ver. Eu não vou atrás daquilo que não me interessa. Se eu só procuro uma linha de pensamento na internet, é só essa linha de pensamento que a própria internet vai me alimentar e me retroalimentar. Se eu acredito na cloroquina, por exemplo, eu só vou ter informações da cloroquina, mesmo que sejam mentiras, mesmo que sejam inverdades, a ponto de eu somente acreditar nisso. Pessoal, entenda uma coisa, muitas pessoas ainda acreditam nesse tipo de, como é que a gente pode chamar? Pré-Covid, ou seja, há um tratamento pré-Covid que evita o Covid. Pessoal, isso não existe. Todos os cientistas sérios do Brasil e do mundo já afirmaram isso. A única coisa que existe para nós é vacina. Acabou. Agora nós temos de entender, e que tem que estar muito claro, o Covid, a letalidade do Covid é baixa. Sim, é baixa. O grande problema que nós estamos falando em relação ao governo, que o governo deveria ter se preparado para quê? Para que não houvesse esse número excessivo de pessoas doentes ao mesmo tempo, porque o serviço de saúde não suporta isso. É o que está ocorrendo aí. Agora dizer que, não, a ivermectina, a cloroquina, isso, aquilo me salvou nada, você não ia morrer disso daí. A grande maioria não morre, não é porque você está tomando isso ou está tomando aquilo que você está salvo. Você não morreu porque, por enquanto, não se descobriu o motivo. Mais dia, menos dia, vão descobrir, por exemplo, que o sangue tipo tal, não vou falar nada, que o tipo RH tal é que leva a uma tendência à morte. Não são todos. Mas isso é uma loteria, é uma roleta russa. Então eu não vou querer contaminar fulano, ciclano, beltrano. Por isso que eu uso máscara quando eu saio de casa. Entenderam? Então é importante. As bolhas existem e infelizmente nós temos de nos libertar dela. Como é que eu me liberto dessa bolha? Buscando outras informações. Buscando outras informações que estão fora do meu escopo, que estão fora daquilo em que eu acredito. A pessoa que busca informações fora daquilo que ela acredita, aí ela vai buscar o quê? Outras verdades. E ela vai ter a sua própria. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês não gostaram, se vocês estão aí no universo paralelo, compartilhem com os inimigos de vocês, porque a gente tem certeza que se for esse o caso, aí os inimigos vão gostar. O importante é compartilhar, dar o like. E se ainda não se inscreveram, se inscreve em nosso canal, mandem seus elogios, suas críticas, não importa, a gente quer interação. Hoje nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de nos seguir também em nossas redes sociais e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau!